O que é trabalho? Trabalho pode ser definido como o conjunto de atividades que uma pessoa realiza com o objetivo de produzir bens ou serviços para si mesmo ou para outras pessoas. O trabalho pode ser remunerado ou não, e é uma atividade fundamental para o desenvolvimento humano e a sobrevivência em sociedade. Mas você sabe me dizer qual a importância do trabalho? O trabalho é importante para a manutenção financeira, para girar as engrenagens da sociedade, para gerar valor e para proporcionar uma vida digna aos que o exercem. Vamos falar sobre os tipos de trabalho? CLT é a carteira assinada, o formato clássico, criado em maio de 1943. Com ele vieram uma série de direitos do trabalhador. PJ é pessoa jurídica. Para o mercado de trabalho, as empresas também são pessoas, mas nesse caso, pessoas jurídicas e não físicas. Essa expressão é usada para indicar que um negócio está inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica e que está devidamente regularizado. MEI é o microempreendedor individual. Também é um tipo de pessoa jurídica, mas de estrutura menor. Nestes casos, a pessoa jurídica só pode trabalhar sozinha ou ter só uma empregada. O autônomo é alguém que exerce uma atividade profissional, sem vínculo empregatício. A pessoa assume o risco de trabalhar por conta própria e de forma flexível juridicamente. Já o trabalho informal é semelhante ao anterior, os trabalhos que não têm natureza formal e não seguem a legislação. Não há emprego contratual e regularizado a respeito dos direitos trabalhistas, porém, há remuneração. Freelancer é um tipo de autônomo que pode trabalhar para várias empresas ao mesmo tempo. No trabalho temporário, as empresas abrem vagas provisórias para preencher momentos de folgas e férias, e também para complementar a equipe em períodos de alta demanda. Empresário e sócio. Esta relação está associada à quantidade de capital investida para uma empresa. O empresário tem maior parte e o sócio entra com alguma contribuição para o crescimento do negócio. E o trabalho no recôncavo? A história do recôncavo é marcada por lutas, resistências e trabalho, sobretudo o trabalho negro e escravo. Homens e mulheres negras com seu trabalho, seja na cana-de-açúcar, nas roças de fumo ou nas roças de mandioca, contribuíram por consolidar uma das regiões mais prósperas do Brasil. A primeira região do Brasil a passar por um processo de urbanização. Durante quase 3 séculos, foi a região a mais importante do Brasil. No recôncavo se desenvolveu uma importante indústria açucareira. Os engenhos de cana-de-açúcar ajudaram a moldar a economia e a sociedade do recôncavo, com sua produção extensiva, latifundiária e a mão de obra escrava, primeiramente indígena e depois negra. Agora vamos acompanhar a entrevista com a senhora Clarice, que trabalhou na comercial Fumageira em Cruz das Almas. Meu nome é Clarice, sou eu da Silva, tenho 73 anos, comecei a trabalhar com 12 anos. Cruz das Almas. Água comecei a Fumageira, município de Cruz das Almas. Como era? A cidade está a mesma coisa que nem estava, não mudou nada. Só mudou um pé de cajá que tinha na pista que arrancaram e fizeram aquela pista de cima a baixo. Tinha mais mulheres do que homens, tinha mulher de todas as idades, tinha moça nova, tinha mulher já de idade, mãe de família, trabalhava todo mundo junto. Tinha, quando eu passei aqui para São José já tinha filho. Meu esposo e a minha filha mais velha, Mara. Ela tinha quantos anos? Ela tinha uns 6 anos, 6, 7 anos. 6 anos e já tomava conta dos filhos mais novos. Já, coitadinha. Não, ninguém não trabalha. Como para botar onde, minha filha? Se não tinha lugar. O desemprego, não tinha muito desemprego por causa da firma, porque quando a gente trabalhava na firma, todo mundo se empregava ali. Mas não era todo mundo que conseguia, né? Não era todo mundo que conseguia, mas nos outros cantos era muito desempregado, aqui não empregava que tinha naquele tempo.
Eu mesmo trabalhei pelo Fundo Rural. A gente trabalhou mais de 10 anos pelo Fundo Rural. Eu tinha um filho todo ano, nunca recebi um tostão. E a senhora não parou de trabalhar, mesmo grávida? Mesmo grávida não parava, porque você não tinha pra onde ir. O trabalho de quem era aquele? Não, minha filha, meus caminhos eram iluminados por Deus. Todas as portas que eu batia para procurar emprego no serviço, trabalhou com fumo, era comigo mesmo. Todo lugar eu achava trabalho, graças a Deus. Nós trabalhávamos o dia todo, tinha noite que a gente trabalhava, ficava até de noite lá enfiando fumo, com a luz do trator na porta. Chegava em casa às 9 horas da noite, 10 horas. E vocês recebiam por isso? Quando eles queriam que dava um dia de folga a nós, quando queria. Não, então eu só recebi o salarinho de merreca. E dava para manter a casa? Dava nada, rapaz. Passava mais fome do que eu que comia. Um bocado de filho, como é que podia? Mas e o trabalho na era digital? O trabalho na era digital é caracterizado pelo uso intensivo de tecnologias digitais, como a internet, dispositivos móveis e ferramentas de comunicação e colaboração online. Essas tecnologias transformaram significativamente a forma como as pessoas trabalham, possibilitando novas formas de organização e colaboração, bem como aumentando a eficiência e a produtividade em muitas áreas. Uma das principais mudanças no mundo do trabalho na era digital é a flexibilidade no local e o horário de trabalho. A Revolução Industrial surgiu na Inglaterra no final do século XVIII e trouxe uma mudança significativa na forma como o trabalho era realizado. Com a invenção de máquinas a vapor e a adoção de novas técnicas de produção em massa, as fábricas começaram a surgir, trazendo mudanças radicais na organização do trabalho. O trabalho se tornou mais mecanizado e padronizado, com a divisão maior de tarefas, e os trabalhadores passaram a trabalhar por longas horas em condições muitas vezes precárias e perigosas, recebendo salários baixos. A Revolução Industrial teve um grande impacto na economia e na sociedade da época, levando a mudanças significativas na forma como as pessoas viviam e trabalhavam. A exploração do trabalhador começou na Revolução Industrial, quando os donos das fábricas ofereciam salários baixíssimos e a jornada de trabalho chegava a 16 horas. Os trabalhadores tinham 30 minutos de almoço e não possuíam direitos trabalhistas. As crianças também trabalhavam e as condições de trabalho eram desumanas. Haviam muitos acidentes com os trabalhadores, pois não tinha ventilação e as fábricas eram locais escuros. As leis trabalhistas atualmente oferecem ao trabalhador muitos direitos que não eram permitidos na época da Revolução Industrial, como 8 horas de jornada de trabalho, férias remuneradas, licença maternidade, entre outros. Porém, ainda podemos observar muitos casos de exploração do trabalhador, como o caso que foi noticiado em fevereiro de 2023, onde nas vinícolas da Serra Gaúcha foram encontrados cerca de 180 trabalhadores nordestinos que eram vítimas de trabalho análogo à escravidão. O desemprego é um problema recorrente no Brasil, principalmente entre os jovens que têm dificuldades para ingressar no mercado de trabalho. Nos primeiros 15 dias de 2023, mais de 100 mil trabalhadores perderam seus empregos em todo o país, com empresas como Americanas, Amazon e PagSeguro realizando cortes em suas folhas de pagamento. No último trimestre de 2023, a taxa de desemprego no Brasil foi de 7,9%, com o Nordeste apresentando a maior taxa entre as regiões, com 10,1%. Em janeiro de 2023, a taxa de desemprego subiu para 8,4% no primeiro trimestre do ano. Atualmente, os negros representam 55,8% da população brasileira e 54,9% da força de trabalho, segundo o IBGE. A informalidade atinge mais a população negra. Cerca de 34,6% de pessoas brancas trabalham informalmente, enquanto esse índice sobe para 47,3% quando se trata de pessoas negras. Segundo o analista João Halak, do IBGE, a população branca recebe maiores rendimentos independentemente do nível de instrução. Os negros são minoria no que se diz respeito à ocupação de cargos gerenciais, chegando a 29,9%. Pela divisão de trabalhadores por níveis de rendimento, apenas 11,9% dos maiores salários gerenciais são pagos a trabalhadores negros, enquanto essa população ocupa 45,3% dos postos com menor remuneração.
Ao considerar o gênero na análise, as mulheres pretas ou pardas recebem, em média, 44% dos rendimentos dos homens brancos. Já homens negros ganham cerca de 56,1% dos rendimentos de um homem branco. Quando se trata da exploração do trabalhador, em 2022, segundo dados estatísticos, 84% dos resgatados em situação análoga à escravidão eram negros, e a cada 5 resgatados, 4 eram negros. As mulheres seguem ganhando menos que homens quando analisamos a atuação dos mesmos cargos, e além disso, estatisticamente, elas ocupam cada vez menos cargos gerenciais, ainda que o nível de escolaridade das mulheres no Brasil seja maior do que o dos homens. A entrada da mulher no mercado foi marcada por muita exploração, com jornadas absurdas, inclusive trabalho insalubre mesmo quando gestantes. As mulheres não tiveram seus direitos inicialmente assegurados, e havia uma enorme exploração de mão de obra feminina, que historicamente ganha menos que os homens e tem carga horária muito superior, sendo exposta à insalubridade. Um dos principais direitos da licença maternidade de 120 dias, que se dá a partir do 8º mês de gestação, em que a mulher já tem direito ao afastamento do trabalho com a manutenção do recebimento do seu salário integral.